boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Como todas as terças-feiras, nós temos um encontro marcado. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, a cidade das Flores. Hoje, 3 de agosto de 2021, e como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós aproveitamos nesse estudo para, além de compreendermos melhor o que Kardec nos traz, mas também entrarmos nesse clima espiritual, podermos nós, os trabalhadores da nossa casa, nos prepararmos para a reunião que virá logo a seguir, que é uma reunião de tratamento, uma reunião à distância, que é realizada de 8h30 às 9h30 da noite, todas as terças-feiras. Mas esse estudo do Evangelho também serve para que aqueles que estão em tratamento possam entrar nesse clima de paz, de harmonia, se preparando para a reunião que virá a seguir. Nós aproveitamos, mandamos um abraço para a Bruna, para a Marilza, Valdeci, Anne, que bom, Sueli, os amigos vão chegando, os amigos, Geraldo, os amigos estão aqui conosco, os amigos chegam, compartilham com outros amigos, e com isso nós vamos criando uma grande rede de fraternidade, uma grande rede de esperança, uma grande rede do bem. Boa noite, Marli, que bom. O nosso grupo de trabalho está se fortalecendo, está se unindo em torno de um mesmo ideal, de um mesmo propósito, trabalhar para Jesus. Nós vamos abrir um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, para que a gente vá se envolvendo espiritualmente com os benfeitores, com a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes e de todos esses benfeitores anônimos. Eu abri na mensagem 172, Manjares. É um trecho de uma carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. O que será que Paulo quis dizer com isso? Vamos ver os comentários de Emmanuel. Olá, Arnaldo, seja bem-vinda. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução, e não o fim da evolução em si mesma. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam, sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam, despreocupadas, quando não trocam aflitivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a lei divina, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa.
para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mensagem 172 do livro Vinha de Luz. Senhor, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para estudarmos o Teu Evangelho de luz, e te pedimos, Senhor, a Tua presença entre nós. Envolva-nos, Senhor, com Teu amor, com a Tua paz. Sê conosco, Senhor Jesus. Sê conosco agora e sempre. Que bom, estamos juntos. Olá, Vera, Suzy, Erli, Vicente, Cida. Que bom, estamos mais uma vez reunidos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. É muito bom. Para aqueles que nos acompanham todas as terças-feiras, nós estamos ainda no capítulo 5, porque o capítulo 5 é um capítulo longo. Quem está aí com o seu Evangelho, quiser acompanhar juntos, hoje, 3 de agosto de 2021, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com os itens 29 e 30 do capítulo 5. É uma mensagem de São Luís. Essa mensagem foi dada em Paris, em 1860. Capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos ver agora as instruções dos Espíritos, através de São Luís, com o tema Sacrifícios da própria vida. O que São Luís nos trará? No item 29, ele faz um questionamento. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte no campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Muito interessante essa questão que Kardec faz a São Luís, para que São Luís dê o seu parecer. Kardec quer saber, a pessoa está desgostosa da vida, desiludida, uma série de situações. Ela não quer se suicidar. Ela não quer, por conta própria, tirar a própria vida. Mas ela busca um meio indireto para que tal possa acontecer. Ela vai para um campo de batalha, de desejo próprio, com o propósito de ali ela lutar, mas sabendo que a chance é muito grande dela não retornar. E é isso que Kardec quer saber. Será culpado essa pessoa por procurar a morte num campo de batalha? Será que essa morte terá um propósito útil? São Luís nos diz que o homem se mate ele próprio ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. São Luís diz, ou ele, de modo próprio, ou buscando que alguém faça por ele,
é um suicídio. É um suicídio com intenção. Ele fez isso com a intenção de perder a vida. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Nós sabemos que o suicídio, ele pode ser considerado suicídio até de uma forma muito mais sutil, podemos dizer, do que essa situação colocada no item 29 do capítulo 5 do Evangelho. Por quê? Quem leu o livro O Nosso Lar recorda-se muito bem. André Luiz, enquanto aqui encarnado, era médico, trabalhava, constituiu família, teve filhos, tinha uma vida razoável. E em nenhum momento passou pela cabeça dele suicidar-se. Mas quando ele chega ao mundo espiritual, ele se depara com a acusação que era dirigida contra ele: suicida, suicida. E ele se sentia revoltado. Que absurdo! Como podem me chamar suicida? Eu não me suicidei. Eu fiquei doente, eu fiz uma cirurgia, eu fiquei 1 mês padecendo no hospital e me chamam de suicida? Quando ele é resgatado do umbral e é conduzido à colônia espiritual Nosso Lar, lá ele ainda no hospital da colônia, sendo tratado no primeiro dia que ele chegou lá. Vem o médico e se dirige a outro médico, e os dois próximos, André Luiz e ele ouvindo, e diz: uma pena que ele tenha retornado pelas portas do suicídio. André Luiz não gostou daquela acusação, novamente ser acusado de suicida. Mas depois ele compreende, porque a conduta que ele tinha durante a sua vida aqui de encarnado, enquanto estava aqui na Terra, encarnado, a forma como ele agiu, os excessos de alimentação, de bebida, as atitudes que ele tinha no seu dia a dia, provocaram o suicídio indireto. Ele não buscou propriamente o suicídio, mas a maneira como ele e como muitos de nós agimos, nós podemos ser considerados suicidas. E o Espírito São Luís, ele diz que é ilusória essa ideia de que a morte servirá para alguma coisa. Com essa intenção, eu vou para um campo de batalha, mas eu estou sendo útil ao meu país. A minha morte é uma morte não em vão, afinal de contas, eu lutei pelo meu país, pelo meu estado, pela minha cidade. Mas São Luís diz, é um suicídio intencional, se não de fato. Porque dependendo é mais do que intencional, realmente é um suicídio direto. E é uma ilusão acreditar que esse tipo de morte seria útil, não seria um suicídio, querendo criar um pretexto, querendo colorir o ato, não vai diminuir a culpa, não vai diminuir o compromisso, a responsabilidade. Porque aquele que busca as portas do suicídio, se ele soubesse o sofrimento que ele está
trazendo para ele próprio, para os seus entes queridos, para os seus familiares, para os amigos, mas o sofrimento poderá permanecer durante séculos. Então ele nunca pensaria isso. Infelizmente, já comentamos sobre isso recentemente em um dos nossos encontros, pela falta do entendimento, saber que o espírito continua, saber que existe um espírito, que existe uma vida na imortalidade. Países considerados de primeiro mundo têm suicídio assistido. A pessoa quer se suicidar por um motivo qualquer, por uma enfermidade, e ele vai àquele determinado lugar, naquela clínica, naquele ambiente preparado, e ele é conduzido à morte através do suicídio assistido. É uma temeridade isso, porque a dor que ele vai sentir quando ele se despertar do outro lado vai ser centuplicada em relação à dor que ele estava sentindo quando ainda encarnado. Fosse uma dor moral, fosse uma dor física, não importa. Mas o espírito benfeitor prossegue. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver. Olha que a lógica de São Luís. Cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Ele diz, ora, infelizmente, não é o que ele abrindo um parêntese, infelizmente, nós ainda vivemos num planeta de provas e expiações. Dificilmente um dia que em algum lugar do planeta não esteja havendo uma guerra, uma revolução, algo nesse sentido. E na época que o Espírito traz essa mensagem, 1860, século XIX, a França foi envolvida por episódios difíceis. Foi invadida, muita coisa aconteceu. Depois disso, veio a Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda, e nós estamos sempre nos deparando com situações assim. Ainda, infelizmente, isso acontece. Ele diz, se a pessoa realmente quer defender a sua pátria, o verdadeiro devotamento é não temer a morte. Eu vou defender a minha pátria, eu vou com coragem, eu não vou temeroso, porque eu amo de tal forma o meu país que eu quero estar ali. Se eu tiver que dar a minha própria vida, eu darei, mas não querendo buscar a morte proposital. E ele encerra esse item 29, porque são 2 itens que nós vamos ver hoje. Ele diz, mas buscar a morte com premeditada intenção, porque premeditar é você pensar antes, planejar, delinear todos o passo a passo. Buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Então, São Luís responde, mas vem uma outra pergunta agora, um outro questionamento
que é no item 30, capítulo 5, no item 30. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, é uma situação diferente, totalmente diferente. Ele expõe a sua própria vida para salvar a vida de um semelhante. Mas ele sabe, de antemão, que ele irá sucumbir. Ele vai salvar o outro, mas ele irá perecer. Pode o seu ato ser considerado suicídio? É o que Kardec pergunta a São Luís. O homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá. Pode o seu ato ser considerado suicídio? Interessante, né? Muito interessante essa pergunta. Mas vamos ver o que São Luís, o espírito benfeitor, reflete e orienta com relação a essa situação. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Então ele sabe que se ele for fazer aquilo, ele vai morrer. Mas o outro vai sobreviver. Não é um ato de suicídio. Por exemplo, existe apenas o navio está pegando fogo. Existe apenas um lugar no barco salva-vida. E ele cede o lugar para aquela pessoa, seja ela qual for, e ele sabe, o navio está pegando fogo, eu vou perecer, mas o outro vai sobreviver. Ele agiu devotadamente, um ato de abnegação. Mas São Luís faz uma reflexão. Mas quem pode ter essa certeza? Quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência, que Deus não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Enquanto a vida, o ditado não diz, enquanto a vida há esperança, não sabemos. Não podemos afirmar, ele vai morrer. O navio está pegando fogo, mas vai que de repente começa uma tempestade muito forte e começa a apagar o fogo do navio, antes do navio queimar, antes do navio afundar. Então, quem poderá dizer? A providência não pode agir? Um meio de salvação para o momento mais crítico? E São Luís faz agora um outro questionamento, antes de encerrar as suas orientações. Não poderia ela salvar? Ela quem? A providência, Deus. Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? É possível. Na hora que vão acender a pólvora para o canhão explodir, detonar, falha, não queima, não pega fogo aquela pólvora, enfim. Ele diz, não poderá. A providência, Deus não pode salvar aquele? Está numa situação extrema. Ninguém acredita que vá haver salvação. Mas, para Deus, nada é impossível. E ele conclui dizendo, pode
muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. Deus pode estar testando aquele seu filho. Até onde ele vai? Até onde vai a sua resignação, a sua dedicação? Até onde? Pode muitas vezes dar-se que ela, a providência, queira levar ao extremo limite a prova da resignação. E nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. É muito interessante. Duas situações trazidas por Kardec, respondidas por São Luís. No item 29, a pessoa quer tirar a própria vida, mas não quer de forma tão direta. Arruma um pretexto. No caso citado, ele buscou o campo de batalha. Poderia ser uma outra situação. São Luís diz, sim, é um suicídio. É um suicídio porque ele foi com a intenção de morrer. Ele não foi com a intenção de defender o seu país. Agora, outra situação, a pessoa também está no iminente risco de morte, mas é uma situação diferente. Ele está ali colocando a sua vida em perigo, mas para salvar outra pessoa. Seria um suicídio? Ele saber que ele vai morrer, mas que ele vai salvar o outro? E São Luís diz que não, porque aí houve um devotamento, uma abnegação. Mas, por outro lado, ele diz, quem pode garantir? Quem pode garantir que no último minuto, no último segundo, ele seja salvo? Por exemplo, um país que tem uma pena de morte, tem pena de morte, e a pessoa já está condenada à morte. No último momento, chega uma carta dando a libertação para aquele prisioneiro. Já estava tudo preparado. Ele já havia se despedido, já estava certo. Mas a providência divina agiu mais rápido e ele se salvou. Então, é o que São Luís diz, não sabemos. Somente Deus. Amigos, nós vamos daqui a 5 minutinhos iniciarmos a nossa reunião de tratamento, é a nossa reunião de irradiação e vibração. E nós aproveitamos mandando um abraço para a Erli, para o Vicente, Maria Aparecida, para o Pedro. Que bom, amigos, vocês aqui conosco. Para aqueles trabalhadores da nossa casa, continuem nessa vibração, nesse clima espiritual. E para aqueles que vão ser submetidos ao tratamento, mantenham-se também em sintonia. Não esqueçam de colocar a sua garrafinha de água para ser magnetizado. E de 8h30 às 9h30 da noite é a nossa reunião de vibração. É a nossa reunião de tratamento. Essa reunião, ela serve para os problemas de saúde física, mental, emocional e espiritual, para os problemas obsessivos, mas também para acolher aos nossos irmãos já desencarnados. Quem desejar encaminhar algum pedido, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita
e nós passaremos as orientações como que a pessoa deve proceder todas as terças-feiras para fazer parte da reunião de tratamento. Mas quem desejar também um atendimento fraterno, alguma orientação, algum esclarecimento da doutrina, encaminha também para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós teremos um carinho muito grande para responder a vocês. O WhatsApp do nosso Centro Espírita, o DDD, é o 19 e o celular 99 341 6316. 1999 341 6316. Aproveitamos para convidar amanhã, quarta-feira, 20 horas. Quarta-feira, 20 horas. Poesia dos Imortais. Imperdível. As poesias alimentam a nossa alma, nos ajudam a ativarmos o nosso cérebro, a nossa mente, para não termos nenhum problema de saúde mental. Amanhã, quarta-feira, Poesia dos Imortais, pelo Facebook e pelo Instagram. Quinta-feira, somente pelo Facebook, é o nosso curso. Cure-se e cure pelo magnetismo. 20 horas. Estão todos convidados. Mas para aqueles que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube, do Telegram, entre lá. Nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Nós já temos quase 700 vídeos separadinhos lá pela playlist. Palestras, estudos, cursos. Então, vamos semear essa luz. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. SEAC 2012. Juntos podemos muito. Então, entre lá, se inscrevam também no Telegram, SEAC 2012. Amigos queridos, 4 minutinhos, 3 minutos para iniciarmos a nossa reunião. Mantenham-se em sintonia, a doce paz de Jesus no coração, no lar de cada um de vocês. Até amanhã. Paz a todos.